Química a favor da vida. Olá, sou o professor Claudinei e vamos fazer a correção do PET do segundo ano, semana 1, volume 3, de 2021. Vamos lá. Questão 1. Considerando que numa reação a concentração dos reagentes diminui e a concentração dos produtos aumenta. No gráfico a seguir, identifique o que se pede. Então, nós temos aqui um diagrama, um gráfico, né, com concentração em mol por litro e aqui o tempo de reação. E duas linhas, uma representando os reagentes e a outra o produto. Letra A. Identifique qual curva retrata o comportamento dos reagentes e dos produtos. Ora, o próprio enunciado já nos dá uma pista, né? A concentração dos reagentes diminui, a concentração dos produtos aumenta. Logo, se eu tenho aqui a concentração dos reagentes diminui, então eu tenho aqui os reagentes que são consumidos na reação e, por consequência, os produtos que são formados na reação. Então, letra A. A linha contínua são os reagentes, a linha tracejada são os produtos. Letra B. Escreva a equação da velocidade média. Isso serve para outras representações. A velocidade média de uma reação ela é calculada pela variação da quantidade dividida pela variação do tempo. Quantidade de quê? Quantidade da velocidade média dos reagentes, se for velocidade média de consumo, quantidade dos produtos, se for velocidade média de formação. Então, novamente, velocidade média de consumo, a quantidade dos reagentes, porque o reagente é consumido. Velocidade média de formação, quantidade do produto, porque o produto é formado. Então, letra B, escreva a equação da velocidade média. Então, variação da quantidade dividido pela variação do tempo. Letra C. Considere que os tempos possuem intervalos de 1 hora. Calcule a velocidade média de consumo no intervalo do tempo 0 ao tempo 6. Então, nós vamos aplicar a equação da velocidade média aqui. E aí nós temos velocidade média de consumo. Então, estou procurando a velocidade média do consumo dos reagentes. E o tempo que eu procuro é do tempo 0 ao tempo 6. Perceba, no tempo 0 eu tenho 1 mol por litro. No tempo 6 eu tenho 0 mols. Então, qual é a variação da quantidade? 1 mol por litro. Dividido pelo tempo. Ora, o enunciado me dá essa informação. Os tempos T possuem intervalos de 1 hora. Então, tempo 0, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Então, eu tenho aqui variação do tempo, 6 horas. Vou dividir 1 por 6. Então, 0,167 mol por litro por hora. Certo? Numa notação científica, esse valor, né, se de repente é uma questão fechada, nós veríamos provavelmente este número aqui, ó, dentro da notação científica. 1,67 vezes 10 elevado a menos 1 mol por litro por hora. Ok? Então, questão 1 respondida. Questão 2. Considerando a reação química elementar O3 mais NO, formando O2 mais NO2, escreva a lei de velocidade dessa reação. Então, eu reproduzi aqui O3 mais NO, formando O2 mais NO2, e aí eu tenho que entender o seguinte. Numa equação química genérica, eu tenho A e B reagentes formando C e D produtos.
esse A, B, C e D, em minúsculo em vermelho aqui, são os coeficientes estequiométricos. O que são eles? Quando a gente faz um balanceamento de uma reação, esses números que nós colocamos na frente, um mol reagindo com 2 mols, que formando meio mol, e assim por diante, são os coeficientes estequiométricos. E nós usamos os coeficientes na lei cinética, na lei de velocidade. A lei de velocidade vai ser isso aqui, ó, velocidade é igual constante, constante de velocidade, que é a característica da reação e da temperatura, vezes concentração dos reagentes, elevada ao seu coeficiente estequiométrico, vezes concentração dos produtos, elevado ao seu, concentração de A, do reagente A, vezes concentração do reagente B, ambos elevados aos seus coeficientes estequiométricos, ou seja, a concentração dos reagentes que entram na lei de velocidade, certo? E os coeficientes estequiométricos me dão a noção de ordem de reação, que está diretamente envolvido com a velocidade dessa reação, certo? Vamos lá. Então, O3 mais NO formando O2 mais NO2. Quem entra na lei da cinética? Os reagentes. Então, velocidade vai ser igual a constante vezes concentração de A elevado a A, vezes concentração de B elevado a B, ao seu coeficiente estequiométrico. Como nós vimos aqui, essa equação ela já está balanceada. Como? Basta eu saber que nos reagentes eu tenho 3, 4 oxigênios e nos produtos eu tenho 2 mais 2, 4 oxigênios. Nos reagentes eu tenho 1 nitrogênio, nos produtos eu tenho 1 nitrogênio. Então a equação está balanceada e eu vou necessitar apenas dos reagentes para formar a lei de velocidade. Então eu tenho aqui velocidade é igual a constante vezes concentração de O3, de ozônio, elevada a 1, porque o meu coeficiente estequiométrico, quando não tem nada, é 1, vezes concentração de NO elevado a 1, porque quando não tem nada aqui, é 1. E quando é 1, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, não precisa aparecer. Qual vai ser a ordem de reação? A ordem de reação aqui vai ser de segunda ordem ou reação de ordem 2. Por quê? A ordem de reação é a soma dos coeficientes estequiométricos na lei cinética. Certo? Então, respondida a questão 2. Olá, vou estar fazendo a correção do exercício 3 e 4 do PET do segundo ano, volume 3, semana 1. Numa reação não elementar, a velocidade de reação dependerá. Primeiramente, a gente precisa lembrar um pouco que são reações não elementares e reações elementares. Reações elementares. Nelas se realizam em uma única etapa. As potências que elevam as concentrações coincidem com os coeficientes da reação. Por exemplo, A mais B vai para C mais D. A lei da velocidade é expressa por velocidade da reação é igual a constante da reação, vezes a concentração da reação elevada ao coeficiente de A, vezes a concentração de B elevada ao coeficiente de B. Exemplo: N2O mais CO indo para NO mais CO2. A lei de velocidade, então, vai ser, lei de velocidade é igual a U a K, vezes a concentração de NO2. Aqui, como o coeficiente é 1, então aqui também não vai ter nada. Vezes CO, aqui também não tem nada, então não vai ter nada aqui também. Já no de baixo, aqui o coeficiente do NO é igual a 2. Então, na lei de velocidade, o NO, a concentração de NO vai ser elevada a 2. Reações não elementares. Se realizam em várias etapas. A velocidade da reação é determinada pela velocidade de etapa mais lenta do mecanismo. Por exemplo, 4HBr mais 2O
indo para 2H2O mais 2Br2. Essa daqui é a equação global. Aqui a gente tem um mecanismo, onde vamos ter uma etapa lenta e duas etapas rápidas. Então, a lei de velocidade vai ser determinada pela etapa lenta e não pela equação global. Então, aqui a gente vai utilizar como lei de velocidade a constante vezes HBr vezes O2. Então, numa reação elementar, a velocidade da reação dependerá apenas da constante de velocidade? Não. Da concentração dos reagentes na etapa mais rápida? Não. Das concentrações dos produtos da equação global? Não. Apenas da temperatura em que a reação está ocorrendo? Não. Ela vai depender das concentrações dos reagentes da etapa mais lenta. Questão 4. Enumere a primeira coluna de acordo com a segunda coluna. Então, primeiramente, uma reação rápida, ela ocorre instantaneamente. Então, a gente consegue ver a reação ocorrer em instantes, como, por exemplo, quando ocorre a liberação de fumaça ou mudança de cor. Já a reação lenta, ela demora um tempo maior para poder acontecer e para a gente poder observar essas mudanças também. Então, formação de petróleo. A formação de petróleo, ela leva de 10 a 400 milhões de anos. Então, ela será uma reação lenta. Liberação do Arberg, ela acontece instantaneamente. Então, reação rápida. Oxidação de uma maçã cortada. Por mais que a gente consiga observar a reação, observar que a maçã ficou um pouco preta, ela demora alguns minutos para acontecer. Então, ela também é considerada uma reação lenta. Decomposição do plástico, ele leva em média 400 anos para se decompor. Então, reação lenta. E a fermentação do suco de uva leva cerca de 10 dias para acontecer. Reação lenta.